Bom dia, mais uma manhã, estamos aqui para ouvir o direcionamento, o conselho, toda a direção que Deus tem para dar para mim, que Ele tem para dar para você. Sabemos que tudo que fazemos para Deus, Ele devolve para nós, independente do que você faz, se é dar o seu tempo, se é dar a sua atenção, se é fazer algo, sempre tudo que você faz para Deus retorna para você. Por isso, a nossa vida ela é uma semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Se você tira um tempo para crescer, para ouvir o que Deus tem a dizer para você, você terá essa semente de volta. Deus ele trará para você resposta, meios, conhecimento, sabedoria, através do esforço que cada dia cada um faz para buscar mais de Deus. Sabemos o quão grande é o esforço que fazemos para nos unir em oração no momento de ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Porque nós não conseguimos ouvir em meio à agitação. Precisamos de uma calmaria. E esse é o momento. E quantos são aqueles que precisam acordar mais cedo? Quantos são aqueles que precisam até mesmo dormir mais tarde para ter esse momento de intimidade com Deus, esse momento de calmaria com Deus, para ouvir o direcionamento que Ele tem para dar. Porque nós somos limitados, mas Deus não. Então, quando Ele diz para mim, quando Ele diz para você o que é para fazer, é porque Ele sabe que o que Ele tem para nós é melhor do que o que nós pensamos. Por isso que nós estamos aqui, entregando esse momento devocional, esse momento que nós consagramos a Ele. Ele diz que ele não fica preocupado com a qualidade. Ele não está interessado se você tem curso de teologia, se você é um professor, se você é um doutor. Ele quer simplesmente que você aprenda a ouvir. E a partir do aprender a ouvir, Ele vai te mostrar o que Ele quer fazer na sua vida, porque é Ele que nos capacita, é Ele que faz. Nós só somos instrumentos para ser usado por Ele. Quando entendemos isso, muita coisa irá se abrir na nossa mente. Deus está aqui e Ele quer falar com você. Ele vai falar comigo. Basta que eu e você tenha essa calmaria de ouvir e querer colocar em prática aquilo que Ele vai nos dizer. Em nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, glorificado e exaltado seja o Senhor, Tu és santo. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Deus. Tu és magnífico. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, pois Tu és magnífico, santo. O Criador dos céus, da terra, de tudo que existe, ó Pai. Tirastes um tempo tão especial para criar a mim. Oh Deus, perdoa, Senhor, os meus erros, as minhas falhas, meus pecados, meus momentos de fraqueza, porque o quão grande amor o Senhor sente por mim e ainda que eu tente, não consigo devolver todo esse amor ao Senhor. Oh Deus, mas só do Senhor ver a intenção do nosso coração, o Senhor já se alegra e estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Muitos são os nossos planos, muitos são os nossos sonhos, mas nós já entendemos que somos limitados. Então, tudo que queremos, o que sonhamos, também é. Mas o Senhor pode aperfeiçoar os nossos sonhos e trazer para que possamos viver. É nisso que nós cremos. E é por isso que nós estamos aqui. Tenha liberdade, Pai, para falar aos nossos corações, pois queremos aprender com o Senhor, pois é manso e humilde, e tudo isso de coração. Só o Senhor tem a sabedoria e tudo mais que nós precisamos para esperar o plano do Senhor se cumprir na nossa vida. Deus,
Fala conosco, conduza-nos, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos fazendo um estudo do livro de Isaías. Hoje nós vamos ler o capítulo 49 e nós vamos iniciar no verso 6. A palavra vai dizer assim: agora, ele me diz, você vai fazer mais do que ser meu servo e restaurar as tribos de Jacó e trazer Israel de volta para mim. Também farei de você uma luz para o mundo, para levar a minha salvação a todos os habitantes da terra. O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, promete aos que são desprezados, rejeitados pelos povos, explorados pelos reis e governadores da terra. Reis se levantarão para ver vocês passar, e os príncipes farão reverência, curvando-se até o chão, porque o Senhor, o Santo de Israel, que é fiel, o escolheu. O Senhor vem dizer para mim e para você nesta manhã que não fui eu que escolhi a Deus, assim como não foi você quem o escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. E por isso, porque foi Ele que nos escolheu, a nossa vitória, ela é certa. Ele dá alguns critérios para que eu e você saiba que nós fomos escolhidos. Quando Ele diz, aqueles que foram rejeitados, aqueles que foram humilhados, aqueles que não conseguiam passar nenhum tipo de segurança às pessoas, são esses que Deus escolheu. Porque, como Ele mesmo diz, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Aqui na terra, o que é desprezado, o que é humilhado, o que ninguém valoriza, para Deus é muito valorizado, é muito amado, é protegido e é guardado. Quando nós começamos a meditar na palavra, nós vamos entender que os valores humanos são completamente diferentes dos valores de Deus. E nós precisamos dar prioridade aos valores de Deus. Os valores humanos são as leis humanas, as leis terrestres. Isso também não quer dizer que nós vamos infringir as leis terrestres, mas nós não podemos colocar elas em primeiro lugar. Nós não podemos colocar ela antes da lei de Deus, porque a lei do homem é passageira. Tudo na vida passa. A lei do homem é para a vida. A lei de Deus é para a morte. E também vai te ajudar na vida. Então, quando ele diz aqui no verso 6, agora ele me diz, você vai fazer mais do que ser servo e restaurar as tribos de Jacó e trazer Israel de volta para mim. Há muitas pessoas que estão perdidas. Perdidas no sentido de não saber ouvir a voz de Deus, não entender o que Deus quer para ela, não entendeu porque muitas coisas aconteceram na vida delas. E Deus, Ele vai usar a mim e Ele vai usar você para trazer esse entendimento, para trazer essa resposta para essas pessoas. Porque quando Tomé duvidou, Jesus ele foi lá e ele disse para ele, põe a mão aqui, porque você não acreditou no que disseram para você, eu vim aqui, para você colocar a mão aqui, onde fizeram o furo, para que você creia. E Jesus diz para ele, olha, mas muito mais feliz. Feliz é aquele que não precisa me ver. Feliz é aquele que crê antes mesmo de ver. Isso é fé. Quando eu e você temos uma pequena fé, ainda assim agradamos a Deus. Ele vai se voltar ao nosso favor. Mas Ele quer que nós alimentemos a nossa fé a cada dia,
Porque tudo que você alimenta cresce. E tudo que cresce, o propósito é dar frutos. E quando eu e você damos frutos, nós alegramos o nosso Deus. E Ele está dizendo para mim e para você, eu vou te usar. Eu vou te usar, mas não é só como meu servo. Eu vou te usar para trazer aqueles que estão na escuridão para a luz. Aqueles que estão sem entendimento ao entendimento. Quando eu e você entendemos que nós temos um propósito aqui, nessa terra, precisamos colocar as leis do Senhor em primeiro lugar e obedecer aos mandamentos que Ele nos dará. As coordenações, porque Deus Ele vai falar e Ele vai te dizer o que e como fazer. Ele não te dá um ordenamento e diz, agora se vira. Não. Todos os profetas receberam uma ordenação e os detalhes de como cumprir o que Deus estava pedindo. Ali eles tiveram certeza de que quem estava falando era Deus. Eu e você também não podemos ter dúvida que quem está falando comigo, que quem está falando com você é Deus. Deus, Ele te impulsiona. Deus, Ele te faz avançar, Ele te traz alegria. O que te traz para baixo, o que te faz ficar desanimado, não é Deus. O que te impulsiona, o que te provoca uma ação para agir, para andar em direção ao que Deus está falando, com certeza, esse é o plano dele. Muitas vezes nós não queremos. Quantos de nós já lutamos contra o plano perfeito de Deus para a nossa vida? Nós sabemos que para se lançar nos planos de Deus, temos que largar os nossos. Vamos ter que deixar todos os nossos planos, todos os nossos sonhos. Mas Deus, Ele pega todos esses planos, todos esses sonhos que nós deixamos para trás e Ele aperfeiçoa ele e coloca no nosso futuro. Isso quando nós cremos. Por isso Ele quer que nós creiamos antes. Ele não quer que primeiro nós veja. Ele quer que primeiro nós creia. Quando a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus. Se eu tenho um sonho, eu preciso acreditar. Este sonho, Deus vai realizar. Quando, como, por quê, aonde, não importa. O que importa é que Ele vai realizar. Quando eu creio, eu vou ver a glória de Deus. Ele está dizendo que Ele me chamou. Ele está dizendo que Ele te chamou para trazer a luz a muitos. Então, simplesmente faça o que Ele está falando. E com certeza, nós vamos ser muito felizes, ouvindo e obedecendo aquilo que Ele está nos dizendo. Aqui, a palavra do Senhor, ela continua e diz assim: também farei de você uma luz para o mundo, para levar a minha salvação a todos os habitantes da terra. Eu e você somos um instrumento para levar a luz e a salvação. Quem salva é Jesus. Mas quando eu carrego Jesus nos meus atos, nas minhas ações, mesmo que não permanente, porque nós somos falhos, somos errantes, e em meio a tantas ordenações, em meio a tantos detalhes, muitas vezes nos perdemos. Por isso que Jesus ele diz: vigia e ore, para quando você se perder em algum momento, você já retornar para o caminho. Por quê? O pecado todo dia bate à nossa porta, a ira, a revolta e todos os sentimentos carnais que antes nós éramos conduzidos por ele, todo dia ele quer voltar. E quando ele estiver à porta, ou quando ele estiver fluindo em nosso corpo, precisamos retroceder. Observar que nós estamos sendo conduzidos pela carne e voltar.
voltar para o Espírito, porque Ele é manso, Ele é humilde, Ele é compreensivo e Ele é tudo aquilo que o outro precisa. Quando eu entendo que eu preciso agradar o próximo e não a mim, eu vou estar servindo. Sabemos que essa é a parte mais difícil. Mas Deus fala, quando você não consegue mais, sou eu que estou à sua frente. Então nós não precisamos ter medo, porque o que é para Ele, Ele vai fazer. Só faça o que é para você. Eu preciso fazer o que é para eu fazer. Aqui ele continua e ele diz: o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, promete aos que são desprezados, rejeitados pelo povo, explorado pelos reis e governadores da terra. Reis se levantarão para ver você passar, e os príncipes farão reverência, curvar-se até o chão, porque o Senhor, o Santo de Israel, que é fiel, o escolheu. O Senhor vai fazer com que todas aquelas pessoas que antes nos rejeitaram, nos humilharam, não acreditaram ou desacreditaram de nós, eles vão fazer essas pessoas acreditarem, se aproximarem de nós e reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor. E que quando nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Tudo que Ele tem para mim e o que Ele tem para você, quando nos lançamos na mão dEle, Ele vai fazer cumprir. E quando a promessa se cumprir, aqueles que não creram vão crer. Aqueles que desacreditaram vão se aproximar para aprender um pouco mais do Salvador que nós estamos carregando. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Senhor, Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por todos esses ensinamentos que o Senhor nos deu esta manhã. Quantos são aqueles que são rejeitados, que são desprezados, que são humilhados e estão se sentindo tão pequenos, estão se sentindo tão pouco, oh Deus. E o Senhor nesta manhã está dizendo, mas eu te escolhi. É porque você tem todos esses sentimentos dentro de você que eu te escolhi. Para arrancar todos esses sentimentos e trazer você para a luz. Fazer você a minha luz. Colocar em você a minha luz para brilhar. Colocar em você o ensinamento para conduzir muitos que antes estavam na mesma situação que você. Fazer com que você seja a luz da salvação. Aquele que conduzirá os que não têm mais esperança, os que não têm mais expectativa, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por nos trazer esse entendimento, por confiar em nós, Pai, quando nós mesmos não confiaríamos. O Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é um Deus a qual não podemos querer explicação acerca do Senhor, porque só o Senhor sabe o que fazer e como fazer. Oh Deus, que aqueles que o Senhor chamou, Deus, para fazer a sua obra, possam compreender e se levantar, possam entender que não somos nós, que nós não fazemos nada, mas o Teu Espírito Santo é quem faz tudo. Ele quem ajuda, Ele quem consola, Ele quem conforta, Ele que conduz, Ele que cumpre tudo aquilo que o Senhor tem planejado, Deus. Nós recebemos todas as promessas que o Senhor tem para nós e nós tomamos posse, Pai. E nós veremos a glória do Senhor refletir nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você,
para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que compartilhamos, estamos abrindo um espaço para Deus derramar mais. Todos os dias Ele vai nos regar. Todos os dias Ele vai jogar um pouquinho mais de conhecimento. Porque nós precisamos aprender um pouco de cada vez. Um pouco a cada dia. E Ele está fazendo tudo isso na minha vida e na sua vida. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.